E eu quero passar a palavra agora para uma pessoa que eu aprendi a admirar pela sua entrega, né, a sua dedicação, o seu desejo de servir, de pesquisar, e que fez da gente aqui em Piracicaba profundos conhecedores da temática, um dos que lutou para a instalação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador aqui em Piracicaba, e que tenho certeza, todos os alunos que estão aqui hoje e quem está nos acompanhando pelos meios de comunicação, aguarda muito ansioso a fala do doutor Rodolfo Vilela, que eu passo a palavra a partir de agora. Alô? É uma satisfação, um prazer estar aqui nessa casa. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, o convite aqui da Câmara de Vereadores, através da mesa diretora. E eu acho que é um momento realmente de reflexão. O Francisco já abriu um pouco essa perspectiva do que é o dia 28, né, esse 28 de abril, um dia internacional de reflexão sobre essa questão dos acidentes, em memória às vítimas, mas também pensando na prevenção, né? Então, é uma oportunidade da gente debater o que acontece no mundo do trabalho, né? Por que o trabalho ainda mata pessoas? É um paradoxo, né? Você pensar que se o trabalho é feito para enobrecer o ser humano, o trabalho visto como uma forma de promoção da cidadania, né? da autoestima das pessoas, uma afirmação social, de um reconhecimento. Os trabalhadores são também consumidores e são produtores da riqueza, né? E eles morrem trabalhando. Então, esse paradoxo merece uma reflexão. E por que ainda morrem os trabalhadores, né? Então, isso nos remete a pensar pelo menos 3 dimensões. Uma dimensão da economia, né, a dimensão do que acontece no mundo de produção hoje, né, o modo de produção capitalista, que é hegemônico a nível mundial, né? Por que o capitalismo mata, né? Por que o trabalho, nessas condições que a gente vive, mata? Na nossa, vamos dizer assim, na visão hoje ainda predominante, tanto no meio industrial, nas empresas, até nos cursos de formação, né, de profissionais nessa área, ainda predomina uma visão de que os acidentes são culpa das pessoas que trabalham, ou seja, é a própria vítima a principal responsável pelo acidente. Ele não prestou atenção, ele não usou o equipamento adequado, né? Isso é a visão senso comum, a gente fala, é uma ideologia, né, que não explica basicamente nada, né? Ele mais esconde do que explica o que está por trás dos acidentes. Então, essa é uma primeira reflexão que nós temos batido bastante desde a época aqui do Sereste, né, junto com o movimento sindical. Essa discussão no Brasil tem mais de 40, 50 anos e ela continua predominando. Por quê? Então, essa é uma primeira reflexão. O conceito de acidente de trabalho. A nossa palavra, né, na língua portuguesa, se a gente for olhar no dicionário, nós vamos encontrar lá que o acidente é uma fatalidade, né? É uma conspiração dos astros, né? O acidente tem essa noção de algo que aconteceu imprevisto, né? Como uma conspiração, né, mal arranjada das coisas que levou ao acidente. Na verdade, isso esconde o que é o fenômeno acidente. O acidente tem causas reconhecidas, é possível antecipar, não adivinhar o dia que ele vai acontecer, né? Mas ele é muito, né, pelo menos na grande maioria, totalmente prevenível, previsível, não a previsibilidade exata, matemática, mas a gente sabe onde tem mais acidentes, onde tem menos acidentes, até pelo histórico. Por isso a importância dos sistemas de informação. A gente sabe, sabendo onde acontecem os acidentes, é onde que nós temos que colocar o nosso olhar, a nossa atenção, seja dentro da empresa, no setor da empresa, num ramo, né, produtivo, a partir dos próprios eventos que aconteceram, a gente descobre que eles têm
alguns determinantes que estão por trás, que explicam, que vão muito além do papel do indivíduo, isoladamente. O trabalhador enquanto um sujeito, né, como se ele estivesse isolado de um sistema de produção. Então, você desconsidera as regras, a pressão de tempo, a pressão por produtividade, a pressão do cliente, né, você coloca tudo em cima do indivíduo. É o comportamento inadequado, não prestou atenção, não usou o capacete, né, uma série de atributos que levam para a negligência do indivíduo. Essa visão ainda é predominante e nós temos feito uma luta constante no meio acadêmico, na academia. Hoje eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública, da USP, né? Nós fazemos essa discussão para mostrar o que está por trás dos acidentes. Quais as relações que explicam, porque as pessoas não são suicidas, né? Elas não querem se mutilar, porque se quiser se matar é mais fácil, não precisa, né, ser dentro da máquina. Então, o que acontece com os acidentes? Por que eles acontecem? Então, essa dimensão de descortinar esses determinantes organizacionais, as pressões, né, tem a ver com o que acontece na economia. Não só no Brasil hoje, numa situação difícil, de crise, mas numa situação mundial. O capitalismo passa por um processo globalizado de disputa de mercados, né, com a China fazendo, né, tênis a 30 reais, não é isso? Colocando aqui dentro. Então, essa disputa intercapitalista, essa disputa por mercados tem a ver com a questão dos acidentes, né? Hoje, a regra na economia é produzir mais com menos recursos, menos gente, menos tempo, né? É uma regra de disputa nesse nível. Isso leva a uma intensificação do trabalho, né? O trabalho vira uma loucura, com modelos, né? Hoje nós temos dentro, quem é da área metalúrgica vai entender bem o que acontece, modelos de gestão da produção, né? Dita a produção flexível, né? A produção que é o modelo japonês, Toyota, que é o just in time. O que é? Produzir com as questões muito em cima da hora, né? Você não tem mais estoque, você não tem mais folga na produção. Just in time, o que é? Produzir para amanhã. Então, o cliente pede um outro modelo, você tem que ajustar tudo, ter umas máquinas, ajustar o processo de trabalho para dar conta daquele pedido novo do cliente. Isso vai se transformando, né, num processo de produção cada vez mais acelerado, mais denso, mais intenso, né, que tem a ver não só com os acidentes de trabalho, típico, as mutilações, né, mas tem a ver com o adoecimento em geral, né? Então, existem hoje epidemias de adoecimento. O acidente é aquilo que é mais visível, a gente vai lá no hospital e conta 8.700 acidentes. São acidentes que a gente chama de acidente típico, né? Aquele acidente que levou a amputação, que levou o sujeito, foi atendido no hospital. Mas existe uma outra dimensão, né, que dentro da nossa legislação caracterizada também como acidente, que são as doenças do trabalho. Então, hoje uma característica do processo de trabalho, nessa loucura, nessa disputa intercapitalista, que é a intensificação do trabalho, formas de gestão predatórias e patológicas adotadas nas empresas, não só no Brasil, como a nível mundial. Por exemplo, o que acontece no sistema de teleatendimento. Não sei se alguém teve a felicidade de conhecer o que é o teleatendimento, né? Nós, como consumidores, já nos pegamos xingando, né? Porque o trabalhador do outro lado, eu vou estar te passando para não sei quem, você vai estar aguardando, você, né? Aquele gerúndio que a gente sabe o que é. Como que é o trabalho dessas pessoas? Nós temos que entender o trabalho. Para entender, fazer prevenção, nós temos que entender o trabalho, né? E o trabalho do teleatendimento, só para dar um exemplo muito rápido, é um trabalho, primeiro, que é gerido por uma desconfiança. Existe um processo de controle clandestino do como as pessoas respondem, né? Se você é xingado, o trabalhador é xingado, a sua mãe, né, porque vai te irritando, o sujeito, né, o consumidor, né, quem já passou em qualquer sistema de teleatendimento, né, de call center, sabe o que eu estou falando. Então, você passa
por um processo de agressividade do cliente, do usuário, do sistema. Só que existe uma escuta clandestina e ele tem 30 minutos. Por que ele vai estar te passando para o outro? Porque ele tem 30 segundos para responder aquela questão do cliente. E ele não tem meios. Ele não tem meios para responder aquilo que o sujeito, a sua necessidade, a necessidade do cliente. Então, é um processo de adoecimento. Hoje existe uma epidemia, né, de doenças mentais nesse setor, por exemplo, de teleatendimento, como existe no setor bancário, com metas abusivas. Né? No setor bancário, nós temos várias informações de pesquisa feitas aqui na região, inclusive, de tentativa de suicídio de gerente de banco, né, de gerente de conta, porque existe uma pressão insuportável por metas. Se o sujeito conseguiu 100 nesse mês, no mês que vem é 150, no outro mês é 200, se você não conseguiu, o seu colega conseguiu, né, disputas por metas associadas à carreira, à progressão na carreira daquele funcionário, à progressão salarial, etc. Então, esse processo, né, de gestão patológica tem sido discutido, que está por trás, né, de uma série de adoecimentos, transformando, na verdade, o ambiente de trabalho num ambiente desumano. Né? Isso não acontece só no Brasil, isso é um processo mundial. Infelizmente, é um processo mundial. Com características mais perversas, dependendo da situação do país, dependendo da cultura, da resistência dos trabalhadores, da resistência da sociedade, do nível civilizatório de cada país. Então, tem diferenças, mas isso é uma tendência mundial. Então, esses determinantes organizacionais que estão na esfera da economia, na esfera, né, de como o trabalho se modela nos dias atuais, tem a ver com os acidentes de trabalho, o que nos coloca desafios enormes para as políticas públicas, para as ações intersetoriais. Então, dentro dessas políticas globalizantes, também existe toda uma pressão sobre o Estado, no sentido de esvaziar o poder do Estado, né? O tal do pato que apareceu na Avenida Paulista, né? Diz um pouco essa questão, quer dizer, o Estado tem que parar de recolher imposto, tem que ficar pequenininho para deixar o mercado resolver. E o mercado faz isso que eu acabei de falar. O mercado tem essas características, né, agressivas, de disputas, né, de processo de trabalho patológico, que hoje adoece, mata pessoas, né, em uma esfera muito ampla. Então, não é por falta de conhecimento, não é por falta de tecnologia, né, não é por falta de lei que nós temos esses acidentes, que eles persistem. Né? A legislação brasileira de saúde e segurança tem mais de 40 anos. Mas o Estado, a atuação do Estado nessa área é uma atuação de enxugar gelo, porque ela não age sobre esses determinantes, ela age sobre efeitos, sobre causas imediatas e não age sobre os determinantes e nem sobre as prioridades. Quais são os setores mais importantes? Então, o sistema de informação montado aqui em Piracicaba, hoje é um exemplo a nível nacional, né, inclusive com publicações internacionais, porque existe um sistema de informação que possibilita orientar prioridades. Que setores econômicos são mais importantes? Quais são os setores mais vulneráveis, onde o Estado precisa priorizar, porque já que não dá conta de fazer tudo, é importante ter informação e orientar essas ações por prioridades. Então, o sistema hoje de prevenção, ele está, como o Francisco falou, precisa começar no local de trabalho. É lá que começa o grande furo no sistema de prevenção, né? Porque a CIPA é de mão atada, ela não tem autonomia, os trabalhadores do Serviço Especializado de Saúde e Segurança não têm autonomia para ter uma atuação independente, né? Então, começa no local de trabalho, esse buraco, né? Porque é lá que se organiza o trabalho, é lá que é possível fazer prevenção, é lá que é possível articular o pessoal da compra, o pessoal da produção, o pessoal de vendas, o pessoal de segurança, o pessoal de projeto, o pessoal de planejamento. Se aí não acontece a prevenção, ele vai vir para o hospital acidentado, vai vir para a rede de saúde para ser atendido, vai parar na justiça, num processo de indenização. Então, começa a base, né? A base está fragilizada do ponto de vista da prevenção. Isso vai em cascata, vai subindo, a ponto
do Tribunal Superior do Trabalho, TST, criar um programa chamado Trabalho Seguro. Ou seja, a situação é tão crítica que o Tribunal Superior do Trabalho resolveu criar um programa chamado Trabalho Seguro, porque eles se deparam com esse cotidiano de ações, uma quantidade imensa de ações indenizatórias por conta de acidente de trabalho. E eles não dão conta dessas ações. É uma inundação, ou seja, nós não temos prevenção na fábrica ou no local de trabalho, no escritório, não tem capacidade do Estado, ou é uma capacidade limitada do Estado para fazer uma ação articulada, interinstitucional, como a gente começou aqui em Piracicaba, mas eu diria que é exceção a nível nacional. A gente tem percorrido o país fazendo esses debates, né? Ações articuladas, com prioridade, com ação interinstitucional, como acontece em Piracicaba, é uma exceção a nível nacional, infelizmente. Então, nós vamos levando essa bola para cima. Agora só falta Deus. Aliás, na Câmara lá só falava em Deus, né? Então, Deus, vamos ver se Deus resolve, né? Porque o Tribunal Superior do Trabalho já pediu água. Ó, vamos fazer campanha, porque não está dando, aqui tem muito acidente, a gente não consegue resolver essa questão, precisamos fazer prevenção. Vamos passar para Deus, né? Então, esse desafio da prevenção, eu acho que é um desafio imenso. Eu acho que Piracicaba tem dado exemplos, tem mostrado caminhos de como inverter essa questão, mas falta muita coisa. Bom, eu agradeço mais uma vez, eu pretendo ser bastante rápido, eu acho que é até interessante assim, o debate, né? A gente tiver a oportunidade de ouvir também a opinião de vocês. Eu só queria comentar alguns desafios que eu já tentei começar. Quer dizer, diante desse contexto adverso, é fundamental ter uma articulação que envolva, um pouco até o Chico já começou a dizer, né? Envolver esses elos, né? Fazer uma aliança entre representantes no local de trabalho, pessoal da empresa, os profissionais em todos os níveis, tanto o operador, o gestor, o supervisor, a presidência da empresa, para que a questão da saúde e segurança seja um valor. Isso é uma mudança cultural profunda, né? Porque hoje predomina uma visão de que o Estado, através da Previdência, né, eu descarto essa mão de obra machucada e coloco outro. A segurança e saúde não é um valor. Se a gente comparar, por exemplo, com a questão ambiental, até pela crise ambiental que o planeta passa, né, e a consciência ambiental que é crescente, né, essa questão do trabalho é ainda colocada de escanteio do ponto de vista dos valores da sociedade. Então, esse trabalho de campanha, de conscientização, de educação, de debate é fundamental, e eu acho que a Câmara é um espaço, né, vocês são multiplicadores, são formadores de opinião na sociedade e das próprias políticas públicas. Então, essa questão de tornar a saúde e segurança um valor é muito importante. Do ponto de vista das ações concretas, principalmente as ações públicas articuladas, nós trabalhamos com a ideia da vigilância em saúde do trabalhador com uma ação que não é uma ação estatal pura, é uma ação de um Estado ampliado, que envolve a sociedade, não é uma ação pública típica, né, que é só o agente público que vai lá com sua norma, com a sua prancheta para fazer a fiscalização, né? Ela tem que envolver a sociedade, os profissionais, os conselhos profissionais, os trabalhadores, né? Ele tem que ser uma ação de dimensão pública relevante, né? Que envolva, então, a própria sociedade, a busca dessas respostas preventivas. Nós temos desenvolvido, através de pesquisas, aqui em parceria com o Ceresp Piracicaba e com outros atores, Ministério do Trabalho, Ministério Público, metodologia, nós fomos, inclusive, à busca de metodologia chamada Laboratório de Mudança, que não é um laboratório, né, de frascos, de equipamentos, é um laboratório humano para a prevenção. Laboratório de mudança para mudar as condições que deram origem a acidentes e anomalias no processo de trabalho. E tem sido muito rico esse processo, né? Nós estamos trazendo da Finlândia essa metodologia que coloca os atores frente a frente, porque em várias ações que a gente fazia antes, era o agente da fiscalização que fazia uma análise. Ele ia lá, ouvia o operador, ouvia o gestor,
ouvia o chefe e chegava a uma espécie de um diagnóstico. Aqui acontece acidente porque a máquina é desse jeito, porque a pressão de tempo é muito grande, porque tem muita rotatividade. A gente chegava num diagnóstico. Só que quem acumulava esse conhecimento era o pesquisador, o intervencionista. Esse laboratório de mudança faz com que os atores troquem essas opiniões e cheguem num consenso e cresça, expanda a sua visão sobre o processo acidentário, ou o que acontece, né, quais são os determinantes, as contradições que estão na origem dessas anomalias. Essas anomalias normalmente acontecem junto com problemas na qualidade, problemas de produtividade, alta rotatividade. Não é só acidente, uma empresa doente, né, você tem todo um processo patológico envolvendo a produção, né? Então, é possível integrar a segurança, a saúde, com a qualidade, né, com a confiabilidade do sistema, com a produtividade, com a satisfação dos trabalhadores, dos clientes, se houver um processo, de fato, que vá a fundo nas origens desses distúrbios que estão presentes no ambiente de trabalho patológico. Então, a gente tem feito um esforço de trazer metodologias inovadoras, né, para desenvolver processos diagnósticos articulados com a criação de solução e teste das soluções. Então, a pesquisa que a gente tem feito com o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, infelizmente o governador falou que ela fazia pesquisa que não serve para nada esses dias, não sei se alguém viu isso aí, né? Que é um absurdo. A FAPESP é uma das instituições de pesquisa do Estado de São Paulo de maior reconhecimento internacional, né, da seriedade, da competência, né, e da transparência com que ela trabalha, né? Infelizmente, o governador falou que as pesquisas da FAPESP não servem para nada, está criando um reboliço, né, manifesto para todo lado, porque não se admite isso. A FAPESP, ela trabalha com nível de excelência mundial, né? É o que tem de maior referência hoje na pesquisa científica aplicada. As pesquisas que nós fazemos são apoiadas pela FAPESP, né? E ela é uma pesquisa aplicada à situação de trabalho, para ter soluções, né? Ele falou que tem pesquisa lá que não serve para nada, né? Essas pesquisas estão fazendo diferença no processo de trabalho. Então, aqui nós temos, só para encerrar, 5 eixos nessa pesquisa. Uma delas é trazer essa metodologia chamada Laboratório de Mudança e implantar no contexto brasileiro. E já temos mais de 10 casos de sucesso com mudanças organizacionais importantes em várias áreas públicas, privadas, fizemos no aeroporto de Viracopos, né, em vários setores importantes, né, com resultados muito animadores. Outra dimensão, melhorar o sistema de informação para orientar as prioridades, melhorar o CIVAT, né, o sistema de vigilância que a gente está fazendo. Fazer o que o Chico já mencionou rapidamente, eu vou só comentar, fazer uma melhora no sistema de atendimento aos acidentados do trabalho. Foi diagnosticado que existe uma oferta grande de serviço aos acidentados, mas não uma boa resolutividade. Existe uma fragmentação do serviço e com custo alto. Fizemos uma pesquisa nessa dimensão, chegamos a um cálculo estimado de quase 10 milhões de reais só com custo médico assistencial em Piracicaba em um ano, né? Quanto custa para todos nós, né? Quem paga é o IPTU, é o imposto, né? É o município que arca basicamente com todo esse custo. Quase 10 milhões de reais por ano só para o atendimento médico assistencial na rede em Piracicaba, com acidente de trabalho, né? Então, esse é um custo e a ideia é melhorar a eficiência e eficácia do sistema de atendimento aos acidentados, que vai melhorar não só para os acidentados, mas para todos os casos, pelo menos, de lesões, né, graves. Outra dimensão é a dimensão jurídica. Nós estamos investigando como age o sistema judiciário em relação aos acidentes, que concepção que os juízes têm, né, porque ainda predomina aquela ideia do ato inseguro, que é a culpa da vítima, né? Estamos fazendo um estudo nesse setor. E, por último, a difusão de uma abordagem organizacional, quer dizer, mudar o conceito das pessoas. Nós temos uma iniciativa chamada Fórum de Acidente de Trabalho, vários são feitos aqui em Piracicaba, né, com essa perspectiva
de mudar a visão sobre o acidente, né, a visão sobre a prevenção, né, trazendo uma abordagem mais atualizada sobre essa questão. Era basicamente isso, né? O tempo é curto, mas eu agradeço mais uma vez e é uma satisfação poder contribuir e estar aqui novamente. Obrigado.